Oi, gente, eu sou a Lu Coutinho, da revista Bem-Estar, e hoje eu estou aqui para o terceiro episódio do Pod Trades, que é o podcast do Balneário Shopping. Estou aqui para falar com algumas convidadas maravilhosas sobre um tema que eu sou apaixonada, que é maternidade, e especificamente sobre dicas, né, para as mães de primeira viagem. Então, eu vou pedir para as minhas convidadas se apresentarem e logo a gente, né, adentra aqui em alguns tópicos bem interessantes. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Day Rank, eu sou influenciadora digital. Também estou aí me aventurando agora, empreendendo no ramo da moda. Tenho uma marca minha própria também. E sou mamãe de primeira viagem. Estou aqui com meu primeiro baby na barriga, que logo está aqui. Então, eu vou aproveitar muito esse podcast, né? Quero várias dicas aqui. Vamos trocar muita figurinha. Eu sou a Yafas Binder, sou produtora de conteúdo, mãe de primeira viagem também, mas o meu baby já tem 1 ano e 4 meses. Eu vim da área da moda, né? Sempre falei muito sobre moda no meu Instagram, nas minhas redes, mas agora, com a maternidade, a gente acaba que fica mergulhada de cabeça nesse assunto e não tem como. Quase tudo agora é sobre maternidade no meu perfil também. Oi, gente, eu sou a Gabriela, mãe de 2 meninos, né? Mãe de segunda viagem, que é sempre uma viagem diferente, né? Cada uma que a gente faz. E pediatra também, há alguns anos já praticando e atualmente mais em consultório também. Que legal, veio trazer também, né, uma visão, assim, profissional e, enfim, ajudar a gente com propriedade. Quando surgiu a ideia de fazer esse podcast, eu até falei para eles, vamos trazer um médico, alguém para, né, nos ajudar com essa informação, assim, realmente séria. Até porque, principalmente sobre maternidade, tem tanta informação por aí e a gente nunca sabe no que acreditar, em qual pessoa, né, se embasar. Então, uma dica, inclusive, já começando, né? Uma dica que eu recebi quando eu estava grávida, de uma amiga que já é mãe de 3, escolha uma pessoa para você confiar e siga as dicas dessa pessoa. Porque se você for ouvir mãe, pai, tia, médico, vó, tudo, aí, assim, cada um tem uma opinião. Então, eu escolhi a minha pediatra pra confiar. Então, tudo que ela fala, é lei pra mim. Essa pessoa é a pessoa que eu confio e sigo. Acho que todo mundo tenta, na verdade, ajudar, sim, né? A gente, quando tá vivenciando aquilo pela primeira vez, todo mundo traz a sua experiência, né? Quer entregar pra ti aquela experiência, mas nem sempre a experiência dela vai ou não somar pra ti, né? Mas no meio daquele turbilhão que a gente tá vivendo ali dos primeiros dias, semanas, a gente realmente tem uma dificuldade de saber em quem seguir, né? Em quem que eu vou confiar ou não. Sim. E com certeza não defendendo, mas eu acho que ter alguém, um pediatra, e, né, saber filtrar. Eu acho que tem que saber filtrar aquilo que vai caber ou não pra tua realidade, pro teu dia a dia. A internet é maravilhosa, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que a gente vê no dia a dia, que tem mãe que vai no consultório e traz que pesa, que a doutora fica se cobrando, se comparando muito. A gente tem, não só na maternidade, em vários âmbitos, tudo, né? A gente tem isso, mas aqui dentro do tema de hoje, realmente é uma coisa bem frequente, é bem importante. Eu vejo isso muito agora, porque como ainda não ganhei, né? Aí agora começa a vir bastante gente, faz isso, faz aquilo. A gente começa a ficar meio perdida, assim. Eu vejo bastante gente realmente eu sei que as pessoas querem ajudar, de alguma forma, né? Eu agora com os enjoos, né, da gestação, enfim, veio bastante gente falar bastante coisa, assim. Mas, realmente, a gente tem que dar uma filtrada e seguir alguém, porque... Tem um norte, né? Ter alguém que tu confia, que tem um norte, e aos poucos tu vai se informando, né? E às vezes pai, mãe... A avó tem umas coisas antigas que não é tão... de tudo descabido, tem coisas que tudo que bem. Até fazem um pouquinho de sentido, né? Mas... Enfim, às vezes a gente faz também pra agradar eles um pouco, né? Exatamente o que eu ia falar. Muitas vezes a gente fala, tá bom, vou fazer assim. Daí eu vou lá na pediatra, posso fazer desse jeito? Ela mal não vai fazer. Se é pra não causar intriga na família, pode fazer. O algodão no meio da testa, né? Não faz mal, ela vai ficar feliz. A maisena no leite, na água do banho, a então... maisena, é verdade, pra alergia, né? Verdade, olha, verdade. Não sabia. Tem já vai anotando, vários truques, né? E o nosso primeiro tópico aqui, que eu queria, assim, compartilhar com vocês e fazer essa troca, né? Falar um pouquinho sobre expectativas versus realidade. Relembrando ali da minha primeira gestação, que foi há 8 anos atrás, eu lembro que quando eu decidi ficar grávida, tinha essa expectativa de tipo... Eu já estava no relacionamento há 8 anos, casada há 8 anos,
E pensei, não, agora a gente quer engravidar, vou engravidar no mês seguinte. Não, vou engravidar tal mês, em setembro, porque eu quero que nasça em junho, no aniversário do meu marido e tal. Já começa daí, né? A expectativa que não é bem assim que acontece. Aí vem a maternidade, você não tem mais controle sobre nada. Começamos ali as tentativas, e aí o tão esperado positivo acabou vindo 9 meses depois. E, enfim, mas também muito desejado, assim. Era uma fase que a gente queria muito viver, depois de já ter aproveitado muita coisa juntos. E aí, a expectativa na gravidez era, tomara que dê certo, tomara que vingue. E a gente não conseguia nem pensar assim, quero menino, quero menina. Não, quero que vingue, quero que dê certo e tá tudo bem. Aí depois, no final ali da gestação, meu medo era o parto. Meu Deus, eu tinha um medo do parto, não sei porquê. Minhas amigas não passaram por isso, eu morria de medo do parto. Mas, graças a Deus, foi tudo bem, correu tudo bem. E aí, chegar em casa, né? Com aquele bebezinho no colo. Olha, acho que uma das melhores sensações, né? Da vida, assim. Tu chegar em casa com aquele serzinho, assim. Tu entra numa bolha de amor. Eu, pelo menos, vivenciei dessa forma. E pensava, cara, não preciso de mais nada na vida para ser feliz. É isso aqui. Posso viver de luz e amor. E tá tudo certo. E aí, enfim, depois, né, passa esses dias de euforia e começa a bater aquela coisa da melancolia. Baby blues. Aquela coisa de, tipo, se pega chorando por nada. E aí eu acho que o importante é a gente se munir das informações e também ter sempre o pensamento, o mindset positivo no sentido de vai passar e, cara... É difícil ficar sem dormir, é difícil as abdicações no trabalho, a vida muda completamente, mas tu olha para aquele serzinho e pensa, cara, eu desejei isso mais do que tudo, eu sonhei com isso a minha vida inteira, então é uma bênção, é uma dádiva, então é isso, tu tem que realmente dar a importância que aquele momento tem, e aí eu acho que tudo vai... né, ficando mais leve, assim, tu vai se munindo disso para os momentos difíceis. Sim, eu acho que eu tenho uma experiência bem diferente da sua, porque a minha gravidez não foi planejada e até não era desejada naquele momento. O nosso plano era engravidar depois de uns 2 anos, né? Eu sei que eu tenho cara de 18, gente, mas eu tenho 31 já, tá? Então, meu plano era engravidar com 32, né? Então, era pro ano que vem ainda. Então, veio num momento em que a gente não tava... esperando isso, não era expectativa. Eu tinha o sonho de ser mãe, mas naquele momento eu tava, será que é o que eu quero ainda? Ainda tava nessa dúvida. Então, pra mim, eu passei a gestação inteira com um peso muito grande de não era pra ser agora, não era pra ser agora, queria ter me preparado melhor. E depois que veio, foi muito incrível, porque por mais que tenha ficado, durante a gestação, tenha ficado esse peso de tipo, não era pra ser agora, eu tinha que estar mais bem preparada, não sei o que lá. A hora que vem, gente... Né? É o medo. A gente tem medo de tudo que é novo, né? E maternidade, meu Deus, é um mundo completamente diferente. A sua vida, literalmente, muda completamente, assim. Não tem mais. Então, depois que meu filho nasceu, eu tinha muito medo que eu ia demorar pra sentir aquele amor de mãe. Que eu ia demorar pra me encontrar na maternidade me encontrar como mulher dentro da maternidade. Me encontrar como Yasmin mesmo, nesse novo papel. E foi tudo tão natural, aconteceu tão, assim, a vida mesmo, colocando as coisas no lugar. E, nossa, é uma coisa que me deixa, assim, muito feliz e orgulhosa de mim mesma também, em como conseguir fazer com que isso fosse leve. Uma coisa que durante os 9 meses da gestação foi pesado pra mim. Depois que o Vicente nasceu, ficou, assim, abriu uma luz, sabe? Eu até fiquei emocionada, porque realmente foi muito incrível. Mas eu acho que é muito importante. A gente vê muito na internet essa coisa de, não romantize a maternidade. Mas, gente, também não dá pra, tipo, fazer das pequenas coisas, das dificuldades, tirar a beleza que é isso. Que a gente, né, traz uma vida pro mundo. Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber lidar e buscar o equilíbrio. Mas não tirar o mérito, né, dessa grandiosidade, né? Então... me incomoda um pouco, assim, quando eu vejo alguns perfis, assim, focando muito na parte ruim. Que na vida tudo é assim, né, gente? A gente pode ver o copo meio cheio, meio vazio, em tudo. Isso mesmo. Então, eu acho que nós, como mulheres, mães, temos que focar na parte boa e ver a beleza de tudo. Uma coisa que eu falo para as minhas amigas é que eu me sentia, antes de ser mãe, eu me sentia uma pessoa feliz, mas eu não era feliz todos os dias. Eu tinha momentos de felicidade.
E hoje, sendo mãe, eu sinto que todos os dias eu A tenho gente um acorda. momentinho de felicidade. Não, e quando a gente acorda e lembra, se dá conta daquilo, já... Não, e quando, nossa, já tem aquela voz todo dia. ver o bebê fazendo uma coisa diferente do que ele não fazia ontem, já é você pode estar muito estressada com qualquer outra coisa, trabalho, relacionamento, família, tudo. Pronto. Mas você vê ele fazendo uma coisinha, falando uma palavra nova, fazendo um movimento novo, nossa, parece que passa tudo, realmente, assim. Então, hoje, o que eu falo é, hoje eu sinto que eu tenho momentos de felicidade todos os dias. E isso, pra mim, é o mais incrível da maternidade. Ah, é verdade. E é tudo tão simples, né? Porque eu acho que é isso que a criança faz com que a gente comece a olhar para trás, coisas que a gente não olhava antes. É simples, é um simples. conseguir levantar, é um engatinhar, é um papá, uma mãe, uma coisinha delicada do dia a dia. Quando começa, às vezes, a acordar, fazer um carinho na gente, é tão gostoso. E a gente começa sempre a voltar a valorizar aquilo que, às vezes, a gente estava tão na correria e não conseguia mais olhar desse jeito, né? Ah, é muito, muito gostoso. E como é que estão as expectativas aí, Dai? Então, falando um pouquinho dessa questão da expectativa de gestar, né? Eu também, assim, eu queria engravidar naturalmente, assim, sem pressão, sabe? Aí, quando eu pensei assim, eu acho que ano que vem eu quero, mas eu já vou parar o remédio esse ano, vou fazer os exames, vou preparar meu corpo, porque eu quero que venha, assim, bem... Se vir agora, também tá tudo certo. E aí, a minha expectativa não correspondeu muito com a minha realidade, né? Porque daí eu fiquei tentando algum tempo. E aí, quando deu 1 ano e não engravidava, não tinha tido nenhum positivo, nenhuma perca, nem nada, eu comecei a investigar, né? Por que eu não estava engravidando. E aí, eu descobri que eu tinha um problema de infertilidade que eu não iria conseguir gestar naturalmente. E aí, naquele momento, assim, o meu mundo caiu, né? Porque, para mim, era uma coisa que eu nunca esperei, assim, ouvir, sabe? Eu lembro, assim, até hoje, do dia que eu fui no médico levar os exames e ele só olhou para mim e falou assim, tu nunca vai conseguir gestar naturalmente. Teu caso, só tentando uma fertilização. Eu fiquei, assim, tipo, em choque, sabe? Tava eu e meu marido, eu nem olhei pro meu marido, porque senão eu acho que eu ia chorar ali mesmo, naquele momento. E aí, eu lembro que a gente voltou para casa, assim, o médico era em outra cidade. Nem eu nem o meu marido, a gente conseguiu falar uma palavra, assim. Naquela noite eu chorei muito. E aí, enfim, pensei agora, né, o meu sonho é gestar e eu não vou desistir. Então, vamos pro caminho da fertilização, né? E que não é um caminho também muito fácil. Todo mundo que já passou por isso, assim, sabe como que é, né? A gente recebe muito hormônio... Enfim, e tem ainda toda aquela questão do saber se vai dar certo ou não, né? Então, acho que isso, a ansiedade, né, de saber se a gente vai conseguir ou não, é o mais pesado de tudo ainda do tratamento. Mas, enfim, depois de 2 anos e pouco, eu consegui. A primeira implantação que a gente fez não deu certo. Ali foi um outro momento, assim, que o meu mundo caiu. Que a gente não dá certo uma vez, a gente pensa, assim, que não vai mais dar, né? Enfim... E mais uma segunda vez deu certo, agora o Henrique tá aqui. No forninho. Já tô quase na metade da gestação, então, assim, foi algo que para mim que foi diferente do que eu imaginava, a questão do tentar engravidar, né? Eu achei que ia ser super rápido, que eu era jovem, o meu médico antes falava para mim, não, quando eu fui fazer os primeiros exames ali, nossa, tu vai engravidar rapidinho, mês que vem tá aqui grávida, porque meus exames estavam, assim, maravilhosos, meu marido também, enfim. E aí, depois que eu engravidei, aí veio a minha outra expectativa que não correspondeu, né? Porque eu pensei, eu já tinha ouvido algumas pessoas assim, passa mal e tal, né? As minhas amigas próximas a mim, assim, nenhuma teve... ficou, assim, muito ruim na gestação, sabe? E eu tô ainda aqui na luta. Agora eu tô um pouquinho melhor, mas tô enjoando muito, né? Enjoei muito no início. E não tinha disposição para as coisas. Então, tinha hora que eu me pegava chorando por já não tá me achando uma boa mãe naquele momento. E aí que eu vi, assim, como as pessoas falam que isso é verdade. Que a partir da hora que a gente engravida, a gente já começa a se cobrar como mãe, né? Então, assim, o Henrique nem nasceu e eu já tava ali me cobrando do fato de eu não estar conseguindo me alimentar direito para ele, sabe? Porque eu tava ruim, enfim... E a gente fica preocupada, meu Deus, será que ele tá se desenvolvendo bem? Que eu não tô conseguindo comer, não tô me alimentando como eu gostaria? Então, realmente, é verdade isso, assim, que nasce uma mãe, nasce a culpa. Tem um positivo, coisa, né? já nasce uma mãe, porque a gente começa a se preocupar já desde a hora que vem o positivo, né? Isso é verdade. Mas, olha, desejo que, né, agora essa reta final seja mais tranquila, né? Que você consiga curtir, aproveitar, que esses
enjoos deem uma pausa, né? Não voltem mais. Né? Como é que... Sei que, né, não é obstetra, mas enfim, doutora, tu acha que existe a possibilidade de ter agora esse segundo momento, assim, da gestação, da metade para frente, sem enjoos? Ou normalmente quando... O mais comum é que a gente ainda estava até conversando antes, né? O mais comum é realmente que ele vá acessar no primeiro trimestre, incomoda um pouco mais, e a maioria para magicamente, né? Quando tu entra, bota o pé no segundo trimestre, às vezes já para, assim, mágico. Mas pode, né, acontecer de realmente perpetuar um pouco mais. Mas já até melhorou, né? Sim. Tá conseguindo comer um pouco mais. Então, realmente, tem chance, apesar de a gente ficar um pouco difícil prever quando sai um pouquinho fora do comum. Né? Mas eu acho que tende a melhorar um pouquinho mais, pelo menos para se sentir com mais disposição para comer, né? Sim. Eu acho que o segundo trimestre é o momento que dá aquele up, assim, né? Dá aquela vontade de botar tudo no lugar, vontade de sair, de aproveitar os últimos momentos antes de ter um filho também. Então, acho que agora, aproveita. que realmente é o momento que você vai se sentir mais... Você vai se sentir melhor. Daí depois começa a pesar a barriga também, né? Então começa a ficar um pouco mais difícil de novo. Então, acho que o segundo trimestre é o melhor momento da gravidez, assim, pra ser mais ativa. Pra fazer o que precisa ser feito antes do bebê nascer. Não deixar pra última hora. Eu já vi uma leve melhora. Tomara que de agora em diante só melhore. E agora, outro ponto que eu acho bem importante a gente conversar sobre as mudanças físicas e emocionais que nós mulheres passamos, assim, né? Com a chegada do bebê. Como é que foi tua experiência em lidar com essas mudanças? Eu vou falar pra vocês que eu nunca me senti tão bonita quanto na gravidez. Ai. Eu amava meu corpo, assim, eu achava a coisa mais linda ver como a cada semana mudava também, né? Então, achei incrível. E o pós, pra mim, foi tranquilo, porque eu sou muito desapegada, né? Então, não foi uma coisa que eu fiquei me preocupando de, tipo, voltar pro corpo de antes. Eu sempre tive na cabeça, o corpo de antes não existe mais, é o corpo de antes. Agora vai ter um outro corpo depois de ter filho, né? Então, nesse sentido, pra mim, foi bem tranquilo. E no sentido emocional, eu acho que um pouco diferente das minhas outras amigas que já são mães, eu me preparei tanto para ser tão difícil e para ser tão pesado, porque, né, a minha sensação era que minha vida ia acabar, realmente, assim, sendo muito sincera com vocês, eu achava que nunca mais ia poder sair de tarde para tomar um café sozinha, sabe, coisas assim. Então, eu acho que eu me preparei muito para uma coisa muito difícil e talvez o ter me preparado para isso fez com que fosse muito mais tranquilo do que eu imaginava. Então, até, assim, os primeiros 3 meses ali, que tem toda a questão do baby blues, tal, puerpério, pra mim, foi tranquilo. Eu não tive essa questão que você falou de chorar por nada, por exemplo. Mas pra era uma mim, mistura, não chegava a ser uma tristeza, mas era uma melancolia que dava no final da tarde, assim, mas com um misto de muita emoção e tal. Mas mesmo assim, sempre que eu tentava ver que o negócio tá ficando baixo astral, eu pensava, não, mas esse é meu sonho realizado. Esse é meu sonho realizado. Isso tá acima de qualquer adversidade. Sim. Que nem, tipo, tá sendo difícil, mas é teu sonho sendo realizado. Isso vai dando força pra gente. É isso, realmente. E a gente vai lidando. A gente não sabe como que a gente lida e como que, né, acontece. Eu tive semanas, assim, de estar muito mal. De chorar, assim, a semana inteira. Na gravidez também foi assim. Sabe, assim, aí... Só que o que me fazia, assim, todos os dias eu ia dormir, assim, meu Deus, obrigada por essa bênção. Assim, foi tudo que eu mais sonhei na minha vida foi ser mãe. Sempre quis ser mãe. Sempre me via mãe. E por ter passado essa fase, assim, de ter essa coisa assim, será que eu vou conseguir, né, ser? Eu acho que me fez ser mais grata ainda. Exato, valorizar né, ainda porque mais, eu tô vivendo hoje. Então, assim, foi muito difícil, mas todos os dias eu pensava, né, Dai, fica tranquila que faz parte, né? Faz parte, vai passar. É o mantra, né? Mas, assim, não é fácil. É um mantra, verdade. Não é fácil, porque todo mundo também romantiza muito, às vezes, essa fase, que eu sempre achei gestante maravilhosa. Eu sempre vi as minhas amigas lindas. Eu sempre falei, eu vou me amar grávida, eu vou me amar. Eu sempre achei maravilhoso, assim, a mulher gestando. Mas eu ainda não consegui sentir isso, sabe? Eu acho que de tanto eu estar... E até isso a gente fica pensando, nossa, por que eu não tô me sentindo... Eu queria estar me sentindo bem, eu queria estar me olhando no espelho e estar me achando linda, ou estar... Sabe? É uma mistura de sentimentos que a gente não sabe explicar, assim. É importante tentar não se cobrar tanto, né, em relação a isso. Eu sei que não é simples, né, quando a gente tá vivendo aquilo, né, por que eu não consigo me olhar? Mas também se permitir, às vezes...
né, sentir isso, para daí tu conseguir realmente tentar te entender aos pouquinhos, né? Pra ir driblando tudo isso que a gente vai sentindo. Que é muito hormônio, né, gente? Progesterona, né? Tudo lá no alto. Não é fácil realmente lidar com isso. E eu tomei hormônios até 1 mês e meio atrás. Sim. Por conta do tratamento, tive que continuar tomando, né? Então, realmente, assim, veio os hormônios da gestação, mais os hormônios que eu já estava um tempo tomando. E, então, assim, já estava meses já tomando muito hormônio. Né? Então, eu acho que isso... Isso pesa. Sim, juntou tudo, sabe? Com certeza. E aí as pessoas só falavam pra mim assim, Dai, mas não fica assim, gravidez não é doença, sabe? Eu falava, gente, eu sei. A gente sabe, mas quando tu tá sentindo aquilo... E cada um sente muito diferente, cada gestação é diferente. Inclusive, até vocês que já têm mais filhos, cada gestação é diferente também, né? Não tem como comparar. Essa questão do puerpério é curioso, né? Que em teoria são 45 dias que fala de puerpério, mas no dia a dia e vários outros colegas, né? Hoje a gente fala que não tem data, né? Para acabar o puerpério, porque é uma adaptação, essa nova fase, talvez fisiologicamente falando, até poderia realmente restringir, botar um tempo nisso. Mas como a gente é muito mais do que só fisiológico, né? Toda a parte psíquica e o dia a dia. Então, hoje a gente até não considera que tem um tempo. Acabou o puerpério, não. O puerpério pode durar 2, 3 semanas, como pode realmente se prolongar um pouco mais. Eu tenho um pouco de medo dessa Eu fase, ando vendo sabia? muitas pessoas falando sobre ser necessário 2 anos depois do parto para que a mulher se reencontre também. É meio que isso. Olha. Mas assim, faz parte, mas não não pensando numa coisa ruim, porque assim... Não, é incrível. Cara, nasceu a mãe. É uma transformação, né? A gente nasce junto com eles, Então, né? Isso assim, é o foco né, para mim, pelo menos, acho que cada, né, gente, assim, a gente fala assim muito baseado na nossa experiência, mas nunca querendo falar que tem que ser assim, que é verdade, enfim. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre trabalhei muito, casei, às vezes até me cobrava de não ser aquela esposinha que espera com jantinha, porque era cada um por Deus, né? Cada um por si, Deus por todos. Era tipo, cada um se virava, almoçava fora e tudo mais. E aí, com a chegada do bebê, a minha prioridade passou a ser o lar, a casa, a família. Então, assim, a mudança ali, tipo, enfim, maior, assim, que eu pude sentir no meu dia a dia foi essa, assim, de repente, o trabalho vai ter que esperar, né? Delegar mais, ter um time, né, no escritório, enfim, no trabalho, em que tu confie para tocar as coisas. Se desprender um pouco, que é difícil, porque a gente sempre fica naquela, ninguém faz como eu faço, porque mas tá tudo bem, porque agora o foco é o bebê, o foco é a criança e ajustar essa família para essa nova realidade. Então, enfim, acho que né, para mim, eu concentrei todos os meus esforços nisso e ficou 1 ano, não vai para escola, até 1 ano, né? Não foi para escola, fiquei, cuidei. Os eventos, né, de modo geral, ficaram em stand-by, em segundo plano. Me foquei naquilo que eu queria curtir, aproveitar e, enfim, viver aquilo intensamente. A partir do 1º ano, eu comecei a me desprender um pouquinho mais, a ter vontade de participar do feirinho com as amigas, a estar mais ativamente nos eventos, enfim. Eu lembro que as minhas amigas falaram assim, quando nascer, tu vai sofrer um monte, porque tu é agitada aí nesses eventos, tu vai sentir muita falta. Gente, eu amava passar o dia de roupão, coque na cabeça, com aquele bebezinho aqui no colo, e brincando e rolando no chão. Eu amava aquilo, para mim era férias, juro para vocês. O mais desafiador é conciliar as duas coisas. Daí, tipo, tu tá ali querendo viver aquele momento sublime e tá ali o WhatsApp, cheio de coisa pra te resolver. E isso é um malabarismo. Eu acho que quem tem o privilégio de poder desacelerar para realmente viver a maternidade nesse 1º ano é muito incrível. Porque é realmente o ano em que, a cada dia, literalmente, tem um marco novo, uma coisa nova do desenvolvimento, né? Então, quem tem o privilégio de poder parar e focar nisso, nossa, é maravilhoso poder fazer isso. As pessoas sempre falavam pra mim também, Dai, mas como é que tu vai conseguir, né? Porque eu sou extremamente agitada, enfim. Mas eu acho que eu sempre tive tanto esse sonho de ser mãe e eu sempre falava isso, assim, eu sou super agitada, enfim, amo um evento, amo,
Mas quando eu gestar, eu quero me dedicar ao meu filho, sabe? Eu quero ser aquela mãe que passeia com carrinho às 10 da manhã com ele, sabe? Então, eu vejo muito, né? Assim, eu vejo muita babá, assim, ali do meu condomínio, enfim, do passear com as crianças. Eu penso assim, ai, nossa, eu não quero que seja outra pessoa que faça isso. Que eu acho um momento tão lindo. Eu só olhando, assim, falo, eu quero ser aquela mãe que consegue fazer isso, né? Claro, cada um tem a sua realidade, Sim, né? Exato, E as suas prioridades, a gente não consegue. Mas eu queria poder fazer isso. Então, por isso que eu me programei para isso. No ano passado, já comecei a diminuir bastante já. Trabalho, já comecei a me programar, até porque eu já estava fazendo o tratamento. Então, minha expectativa era que a qualquer momento eu poderia estar grávida, né? Então, mas eu já me programei, enfim, falei, eu quero poder aproveitar muito meu filho. Não que eu vou largar as minhas outras coisas, não. Mas que a minha prioridade vai ser ele. É engraçado, eu tive 2 puerpérios bem diferentes, assim. O primeiro, acho que eu era mais nova, 30 anos, mas eu me cobrava muito, assim, para voltar a trabalhar. Com 2 meses eu estava trabalhando e fazendo mais coisas. Mas eu acho que muito era eu me cobrando e querendo voltar a ser a Gabriela que eu era antes. É difícil, às vezes tu sabe de muita coisa, mas quando tu tá passando por aquilo dali, tu não cair nas pegadinhas, às vezes é um pouquinho mais complicado. Eu tenho um de 8 anos também. Acho que foi no mesmo ano. E o do Caio já foi um pouco diferente, apesar de ter um baby blue mais intenso, eu acho. Do segundo, pra mim, também pegou foi mais. Hoje eu lembro, assim, terapia, né? Acompanhar tudo pra ajudar, assim, a você se olhar, entender e aceitar. Mas foi difícil, engraçado, e tava tudo super planejado. Voltei a trabalhar depois uns 4 meses, daí já foi mais tempo, né? Mas realmente eu sempre me cobrei muito, assim, pra voltar a querer fazer o que tu quer. Ir na academia, né? Mas é importante, né? Como isso, para mim, era muito importante. Eu acho que muda ali o ritmo de trabalho, assim, né? Sim. Até hoje eu não voltei. Né? Completamente. Mas tu não cancela completamente a tua outra vida, mas tu sabe que tu não vai conseguir priorizar aquilo. Mas eu acho que é muito importante a gente ter o dia de autocuidado, de se cuidar, de fazer uma unha, de pintar o cabelo, o dia de tomar um café com a amiga, o dia, né? Enfim, de focar ali em fazer as coisas mais importantes do teu trabalho, que também é importante. E eu acho que uma coisa muito importante da gente falar também é que as recém-mães, elas querem abraçar o mundo e fazer tudo elas mesmas. Às vezes não deixam nem os parceiros estarem ali juntos, né? Sim. Então, aceite ajuda, gente. Aceita que a avó vá lá e faça, nem que seja para ir lavar sua louça. Não acha que você tá incomodando. Se ela tá oferecendo... Apoio, como é importante. Sim, a gente exatamente. Não precisa dar conta de tudo. A gente não dá e a gente realmente não precisa dar conta de tudo, e aceitar isso, né? Aceitar, com exato. certeza. A gente vê muitas famílias que, uma época, um tempo atrás, a gente via muita gente, não, é só eu e meu marido que vão cuidar, não, a vovó. Mas eu acho que eu tenho um olhar mais igual vocês, de aceitar realmente com que o avô e a avó, que tem uma experiência no trato, tem muito carinho, afeto para dar, né? Trocar ali dentro, claro, do teu ponto de vista atual, orientado, né? Sim. Eu durante a gravidez inteira, eu já fui assim, falando, quero que tal coisa seja de tal jeito, eu sei que você me criou muito bem, mas faz 30 anos, então as coisas estão atualizadas agora, tal. E graças a Deus estão respeitando bastante as minhas escolhas. Que bom. Mas a rede de apoio, com certeza, eu acho que se puder investir, né, sempre que a gente tiver essa oportunidade de organizar isso, é fundamental, seja com amigos, seja com os avós, ou alguém que vai contratar. Uma rede de apoio paga vai também, precisar de ajuda, para focar no nosso bebê, né, para focar nele que tá ali exigindo, e aquelas outras demandas de casa, enfim. E até da alimentação, nossa, tudo que da alimentação, não dá né? Quando faz 6 meses, né? Que daí começa a introdução alimentar da criança. Meu Deus, gente, eu não acertava. É uma trabalheira. A primeira viagem mesmo, aí foi, não, preciso de alguém para assumir esse papel de fazer as comidinhas, porque as minhas gororobas, o meu filho não queria. Essa é uma coisa que eu tinha uma expectativa muito alta. Eu tava super animada pra introdução alimentar. Estudei um monte, comprei um monte de coisa e tal. Fiz um monte de receita. Meu filho não queria saber de comer. Não queria saber de comer. Foi demora, né? dos 6 até os 9, assim, era só passar no cabelo, jogar no chão e mexer. Porque eu fiz o BLW, né? Que é uma coisa... E aí eles querem experimentar. É uma sujeira. E nem todo dia tu tem tempo pra fazer tudo isso, né? Então, e o pai, meu marido, ele assim, ele tem muita agonia de sujeira, assim, de coisa de lambrecação, assim. E era, meu Deus, o dia que eu dei açaí pro Vicente, tinha açaí até no teto, então... Delícia.
Mas ao mesmo tempo que é bagunça, é muito divertido. Porque ver a reação deles provando uma textura, sabor, sensação, bocas, assim, tudo. Nossa, é muito legal. E é bem isso, é uma experiência. A gente tem que dar tempo para ele viver essa experiência, para ele aos poucos se interessando e ser uma experiência prazerosa, assim, né? Isso é muito Mas foi importante. muito frustrante também, assim, de tipo, putz, tô me dedicando, tô fazendo comida, tô estudando e tal. E eles não comem igual o come, Stuart, ele já faz aquela panela de sopa. e daí com um Só duas, pouquinho, três e daí... começo, né? Então Muito foi assim, eu pouquinho. tive que alinhar muito as minhas expectativas, assim, porque foi bem frustrante no começo. Eu acho que foi uma das fases mais frustrantes desse primeiro ano, pra mim, foi a alimentação, porque eu tinha uma expectativa muito alta, realmente, e eu tive que alinhar, de tipo, não, eu tenho que respeitar o tempo dele, é uma experiência completamente nova pra mim, mas pra ele mais ainda, né? Então, Verdade. alinhar e... Mas desde o começo a gente tá alinhando expectativa, né? Então, quando planeja, né? A gente vai realmente ver que a gente não tem total domínio sobre tudo e a maternidade mostra pra gente isso no dia a dia, assim, que a gente Isso. vai se munir das informações adequadas para praticar o melhor possível, né? Mas a gente, não sei se já escutaram essa frase, que a gente é a melhor mãe possível, né? E daí, Dentro das nossas limitações, Dentro a gente das tá sempre limitações. fazendo o nosso melhor, com certeza. E é alinhar a expectativa, é isso que no consultório eu sempre tento fazer muito, alinhar a expectativa, porque aí é mais fácil passar por aquele momento, né? É mais leve. mais leve, isso, mais leve. Até com os parceiros também, essa coisa de alinhar expectativas, fazer esse combinado, né? Grávida. Saber, e aí, vai acordar de madrugada? Não vai, é importante pra mim, não é. O que é importante, sabe? Porque depois não tem briga. Porque não troca fralda, porque não acorda de madrugada. Com o Zé foi bem tranquilo, porque eu ficava em casa, ele ia trabalhar, ele é dentista, então ele tinha que atender no consultório. E pra mim foi super tranquilo ele não acordar de madrugada para me acompanhar na amamentação. Daí tinha amiga falava, meu Deus, mas que absurdo, porque ele tem que acompanhar junto, porque o filho também é Gente, dele. quem puder dormir, dorme. Depois Gente, o outro assume. Isso, bem isso também. E eu achava uma besteira, tá, gente? Mas ele tem que trabalhar e tá tudo certo, eu tô aqui preparada pra isso. E, enfim, então era o meu combinado, era esse. Tava Mas isso tudo eu certo. concordo contigo também. Isso eu e meu marido, a gente já conversou já também sobre isso. Porque ele acorda super cedo para trabalhar. Às 6 da manhã ele já tá indo trabalhar. Chega em casa às 6, 7 horas da noite. Então, eu vou estar ali com a criança, né? Vou ter alguém também junto comigo o dia inteiro. Então, assim, não acho nem justo com ele ter que ter essa obrigação. Não que vai ter dias, talvez, que Sim, vai precisar, exato. né? O negócio Que pega todo fogo. mundo acorda às vezes, né? Na até às crise, vezes. o momento, Mas eu sou Acorda super. todo Eu mundo. entendo muito isso, assim, sou super tranquila, porque realmente eu tenho algumas amigas que também são Fazem assim, essa exigência, né? tanto E às do vezes me acordar pra cuidar, tanto do trocar fralda. Agora é tua vez, assim, a gente já chegou em lugares jantar, assim, e, sabe, a pessoa assim, vai tu agora é tua vez, sabe, brigando, assim, pra dizer, quem é que vai trocar a fralda, sabe, assim. E aí, isso meu marido fala muito pra mim também. Dai, tu não vai ser assim, né? Vamos, né? Às vezes é só uma questão não de precisa conversa, brigar. né? Não Exato. precisamos E companheirismo de conhecer o parceiro também e saber quando que ele vai precisar que você tome a frente, né? Agora a gente tava numa viagem, por exemplo, e em alguns momentos eu fiquei mais sem paciência. Então, assim, o Marco já vinha e falava, eu já tô vendo que você tá sem paciência, deixa que eu assumo aqui, sabe? Então, acho que isso é legal também. Tipo, uma coisa que às vezes nem precisa ser combinado, mas se tá num relacionamento bastante tempo com uma pessoa, ela já entende, né? Como que você tá se sentindo em cada situação e já assume as rédeas também. Às vezes sem falar isso pode realmente acontecer, mas o que eu vejo, assim, é que a gente precisa falar. Né? Conversar, né? Botar a os gente, pingos dos is, né? A gente pensa e fica, por que não fez, né? Mas às vezes com é certeza. só falar e simplificar tudo, porque a gente tem um fica timing... sofrendo à toa. Né? Porque às vezes ele não sabe que a gente tá chateada Não. por aquilo. Enfim. A gente tem um tempo diferente, né? A gente já vai gestando, né? Então tá A gente carregando. já tá se tornando mãe antes que eles se tornem Isso. pai. Eles vão nascer depois. Nasceu, daí tá. Agora que eu vou vivenciar, que eu vou ter a chance de carregar, de pegar e ver que tem alguém chorando. E daí que... Por isso, às vezes, que E eles demora, denotam, né? Eu lembro que o Zé ia pro ferino com ele, assim, menos de um mês. Aquilo me magoava. Isso me magoava, gente. Até o dia eu falei, olha, eu acho que não é legal. Acho que esse momento é único e tu tem que estar aqui me acompanhando, nem que seja pra ficar aqui do meu lado e me pegar um copo de água. Não é momento de ir pro ferino. Tá. É porque ele ia até entender, né? Que tava vivenciando aquilo. Realmente é o nascimento do pai também. Ali Bem junto com a engraçado. gente. Então é isso. Conversa, fala, alinha. E se ele trocar a fralda de um jeito diferente do seu, Tá tudo deixa, bem. tá tudo bem, sabe? Não vale a pena ir lá e falar, não, tem que fazer exatamente do meu jeito. Sim.
desapega. Exato. Não deixando a criança assada, tá tudo bem, né? Cada um tem um jeito, né? Mas dá esse espaço, né? Como é importante dar esse espaço pro outro também crescer junto contigo. Eu acho que realmente para eles deve demorar mais, assim, para cair a ficha mesmo deles, sabe? Assim, quando é porque pra bebezinho gente já começa a mudar, desde a hora que a gente descobre que tá grávida, tudo muda, né? Então a gente já vai sentindo as mudanças e para eles continua tudo igual, né? Então, às vezes, entender o que eles precisam também mudar, eu acho que para eles é mais difícil. Mais demorado. Por isso que realmente tem que ter muita conversa, assim. Muita conversa, paciência e... Olha, paciência, essa é uma coisa que a gente aprende na maternidade. Meu paciência. Deus, né? Eu acho que foi uma das coisas que eu mais aprendi. Com certeza. E entender realmente que a gente não tem controle sobre as coisas e não tentar controlar o que não tá no nosso controle. Realmente desapegar um pouco, sabe? As minhas amigas falam pra mim, nossa, você é uma pessoa tão mais leve depois da maternidade. E eu realmente sinto isso. Óbvio que eu sou protetora, assim, no meu filho, mas eu tento deixar ele o mais livre possível também pra fazer as coisas e aprender a lidar com o mundo. Porque a minha mãe sempre falou pra mim, eu crio você pro mundo e não pra mim. Então, eu levo isso pro meu filho também. Porque, querendo ou não, é o que vai acontecer. Se a gente tentar prender, vai ser mais frustrante pra gente, né? Tu tem que dar espaço pra ele crescer, né? Às vezes tem que dar espaço pra ele aprender a dormir sozinho, né? Pra ele fazer as experiências da comida. Sim. Realmente é importante. Ao mesmo tempo, tu quer cuidar, né? Tu também tem que começar a olhar pra você, pra voltar a ter o autocuidado e automaticamente tu vai conseguir daí dar espaço pro teu bebê desenvolver aquilo naturalmente que ele vai desenvolver. E deixando ele desenvolver a autonomia fica mais leve pra gente também. Sim, apesar de que tem um primeiro momento ali que é um pouco mais difícil, por exemplo, com a comida, que ele vai fazer mais bagunça, mas agora meu filho tem 1 ano e ele já come sozinho. Então, foi legal foi importante passar por esses 4 meses ali de muita bagunça para que agora ele já possa fazer sozinho e eu não tenha que ficar ali em cima, sabe? Sim. Então, também faz com que as coisas fiquem mais fáceis depois, né? Mais leves depois. E vamos falar de uma coisa que está muito relacionada ao bem-estar, à saúde mental, que é o sono. Né? O sono já começa a ser afetado na gestação também, que daí a gente começa já a perder. Que vai ser algo pesado pra mim. E aí depois, assim, como é que foram os bebês de vocês? Assim, os meus não posso reclamar muito, mas aconteceu uma situação, depois eu vou... Há detalhes, exato. No começo, assim, o que eu sentia? Que era como eu vivia aquilo, ficava o dia inteiro com eles aqui e tal, era muito mais fácil botar eles no bercinho, boa noite, beijo, ir pra minha cama, ter um momento, respirar, tomar um banho. E depois ali de 1 ano, quando começa já mais, né, criar mais personalidade, mostrar as vontades. Levantar da cama. Aí foi pra nossa cama e não saiu nunca mais. O Álvaro foi com 1 ano e meio e ficou até os quase 6, até a chegada da Mana. E a Luísa também foi, acho que com uns 9 meses, foi um pouquinho antes. E tá lá até hoje, assim. E tudo bem também, né? Que hoje porque também a gente já fica assim naquela tribulação. E aí, trabalho, escola e tal, eu penso, cara, de noite a gente vai sentir aquele aconchego, aquele cheirinho e matar a saudade. Então, eu não consigo. Olha, eu não sei como é que vai ser depois de ter, né? Porque tudo que a gente fala aqui, às vezes depois que a gente ganha o bebê, talvez mude. Mas essa coisa de cama compartilhada, eu sempre achei assim, nossa, eu acho que passa tão rápido, né? Eu dormi muito na cama dos meus pais também, até muito tarde. Eu e a minha irmã, inclusive. Então, a gente dormia os 4 ali apertados. E era uma fase, assim, que pra mim, eu lembro até hoje que era muito boa. E pros meus pais, às vezes, eles também lembram disso, sabe? Porque passa rápido, a gente, né? A gente cresce e vai chegar um momento que a gente não vai mais querer... naturalmente, não vai mais querer estar na cama do pai e da mãe. Então, né? Por que não sentir isso agora que é uma fase que daqui a pouco vai passar, né? Como médico foi curioso, porque esse tipo de tema a gente não tem na formação de medicina, né? Nem de pediatrias. A gente vai atrás depois para estudar, para ler, para entender. E quando eu tava ali para ter o meu primeiro Davi, que eu fui atrás, fazia muita emergência, não trabalhava muito de consultório, então aí fui atrás de formação, ler um monte de livro, como é que vou aplicar, e métodos. E hoje eu olho para trás e vejo que eu tinha um orgulho muito grande de que ele conseguia fazer ele dormir muito cedo. Menos de 3 meses eu treinei, né? Posso dizer essa palavra. Mas na época eu achava que eu tinha feito isso. Hoje eu olho de uma maneira diferente. Mas na época eu treinei ele e consegui fazer com que ele dormisse 12 horas.
E hoje eu olho para ele com 8 anos e vejo que, na verdade, não foi assim um mérito da Gabriela. É que ele era um grande dormidor, ele era um bebê que até hoje, com 8 anos. Mas eu jurava assim. Arrasei! Foi essa coisa da rotina do sono, né? É algo que eu tô estudando bastante agora, assim. Sim. Tem até pessoas que dão, né, curso da rotina do sono e tal. E claro, eu vou, apesar de que não acho que vai ser ruim se depois o meu filho quiser, né, compartilhar a cama, enfim. Mas num primeiro momento, quero tentar fazer a rotina do sono, porque dizem que é bom pra criança, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Vocês acho que fizeram? Todo mundo ganha. Sim, a gente faz todos os dias. A luz da casa, todos os dias. Dá o banho. Eu boto sempre um cheirinho, um negocinho de lavanda lá, um óleo essencial de lavanda. No meu caso, o Vicente dormiu... Ruído branco. Nunca fui do ruído branco. Eu não gosto, também me irrita. Não sei. Não. Eu uso ruído vermelho, que é um pouco mais baixo, assim. É melhor. Um Coldplay pra bebês. Eu tenho um aplicativo ali também, que era da Johnson, que era umas musiquinhas de ninar, assim. Suave. Só pra dar um balanço. Uma coisinha assim. O Vicente, ele dormiu muito bem até os 6 meses. Ele acordava uma vez à noite só pra mamar. Então, assim, era um sonho. Dormiu muito bem. Daí, deu 6 meses, foi tudo pra água abaixo. Começa a vir dente. Dente, salta, engatinhar. Assim. Pode atrapalhar o sono, né? Nossa, gente, aí foi... E eu tava assim, tipo, nesses primeiros 6 meses, eu e o Marco, meu Deus, a gente ganhou na loteria. Nossa filha, meu Deus, não tivemos privação de sono, nem cólica, não teve e tal. Foi um bebê maravilhoso, blá, blá. Deu 6 meses, gente, meu Deus, a gente passou assim, ó, eu tava a ponto de surtar. Eu não me reconhecia mais, porque eu não dormia mais de 1 hora seguida por noite, assim. Nossa. E foi complicado. É muito complicado. Né? Agora ele tá com 1 ano e 4, tá entrando nos eixos, assim. A gente fez consultoria de sono, a gente tentou várias rotinas diferentes. Agora a gente tá encontrando o que realmente dá certo pra ele. Ele é um bebê que ele dorme 8 horas por noite. Ele não faz mais que isso de sono e tudo bem. A gente aprendeu que a gente tem que respeitar ele. Sim. Acho que sono é saúde, né? Hoje em dia a gente sabe o quanto isso é importante. Então, realmente, eu acho que é interessante você realmente tentar, dentro do possível, da realidade do teu bebê, pra realmente seguir uma rotina de sono e tentar ensinar ele a dormir. Tem coisas que igual a gente vai ensinar a comer. Ensinar, o sono também é importante, estar ensinando realmente. A gente não dorme bem uma noite, vejo. A gente não dorme bem uma noite, a gente já fica no outro dia já incomodada, irritada, né? Porque não conseguiu dormir direito uma noite. Então, imagina. Pra eles é bem pesado isso também. Mas quando eles nascem, né? A gente fica com sono superficial, né? Tá em alerta. É fisiológico, né? É realmente importante para defender. E depois, com o tempo, né? Isso tem que realmente ir mudando um pouco para você conseguir descansar e tá bem para cuidar durante o dia, né? Então, por isso que, assim, a sua cama compartilhada, tem família que é super adepta, gosta. Eu acho importante fazer sempre com segurança, né, gente? Que a gente sabe que existem questões, né, que podem trazer perigo. Mas ou a cama ao lado também é interessante. Até falando em perigo, eu queria compartilhar que nem era sobre a cama compartilhada, mas nas sonecas, muitas vezes eu deitava. Isso aconteceu com a minha segunda. Que com o meu mais velho fazia barreirinha de travesseiro e nunca aconteceu nada. Então, na segunda viagem, a gente vai fazendo o que fazia, repetindo os hábitos. E teve um dia que eu estava lá fazendo tarefa com o meu pequeno na sala, de repente só escutei um barulho que parecia um gato miando.